Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Com grande alegria estamos nesse PHN, onde queremos mergulhar na amizade com Deus. E Deus tem os seus sinais. Nós temos amizade com Deus, temos amizade entre nós, mas temos também os nossos amigos do céu. E quando eu estava chegando aqui no centro de evangelização, lá atrás, uma moça trouxe esse buquê de rosas para mim, com um santinho de Santa Teresinha. É um sinal da amizade do céu, de Santa Teresinha. Uma amizade que está presente na minha vida desde a minha infância. Ela queria ser minha amiga, mas eu era cabeçudo e não queria ser amigo dela, não é? Mas ela, como mulher insistente, conquistou as amizades, a minha amizade e a amizade de muita gente. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de iniciar falando. Amigo a gente escolhe. E o próprio Jesus, quando fala da amizade dele conosco, fala dessa realidade que ele nos escolheu. O Emanuel, na pregação passada, tomou esse texto extraordinário do Evangelho de São João no capítulo 15. Jesus está na última ceia. É um discurso de despedida. Ele está falando com seus amigos e ele vai embora. Vai para junto de Deus. Vai para junto do Pai. Mas não quer nos deixar. Então, ele quer que haja uma amizade, uma presença dele. Ele quer estar conosco e por isso nos promete o Paráclito. E nesse capítulo 15, então, Jesus usa aquela belíssima comparação, a parábola da videira. Eu sou a videira, vocês são os ramos. É nesse contexto de videira e ramos, Jesus que quer estar conosco, que nos dá o Espírito Santo, que nós temos que interpretar todos esses versículos a respeito da amizade. A amizade com Deus que se dá na graça do Espírito Santo que nos une a Jesus. Então a gente não pode perder de vista que isso tudo que eu vou dizer aqui está no contexto da parábola da videira e dos ramos. Muito bem. Isso aqui é só uma introdução, mas vamos direto ao assunto, senão a gente fica enrolando e o tempo passa e eu não dou o recado que eu gostaria de dar. São João capítulo 15, versículo 16. Jesus diz assim: Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi. Existe uma escolha. Amigo, a gente escolhe. Eu tenho certeza que a sua mãe, quando você era criança, puxou sua orelha e chamou sua atenção para você não andar com más companhias. Não é isso? A gente tem que escolher bem as amizades. Nós temos que escolher bem as amizades que nós temos e essas escolhas precisam ser escolhas que nos façam bem. Eu me lembro, quando eu era criança, eu queria sair para brincar com os meninos da rua, mas tinha alguns daqueles meninos que minha mãe não olhava com bons olhos. E chamou a atenção e disse: aquilo não é boa companhia para você. Não vou deixar você ir na casa dessa pessoa. E assim, ela foi me educando e foi me ensinando que amigo a gente escolhe. A amizade é um amor, mas o amor não é irracional. O amor é algo que a gente pode escolher. Hoje em dia a gente perdeu um pouco a noção disso. A gente perdeu a noção que amor a gente escolhe. As pessoas ficam dizendo: ah não, mas eu não tenho culpa de estar amando essa pessoa. Desculpa, posso falar?
tem culpa sim. Tem culpa sim. Você escolhe quem você vai amar. Vamos dar um exemplo muito claro para vocês entenderem do que é que eu estou falando. Quando, por exemplo, você está namorando, se a sua namorada se apaixonar por um outro cara, você vai ou não vai ficar com raiva dela? Vai ou não vai achar que ela fez algo de errado? Vai ou não vai achar que você foi traído? Ah, mas eu não tenho culpa que eu me apaixonei. Tem culpa. Tem culpa sim. Por quê? Porque você deixou a porta do seu coração aberta. É aqui que está. Gente, você pode dizer que um cavalo é irracional, mas o cavalo só entra para pastar no seu pasto se você deixar a porteira aberta. É ou não é verdade? Então, quando você é casado, por exemplo, você não pode se apaixonar por outra mulher que não sua esposa. Você não pode se apaixonar por outro homem que não o seu marido. Ah, mas eu não tenho culpa. Eu amei. Tem culpa sim. Deixou a porta aberta. Deixou a porta aberta e deixou o amor entrar. Deixou a paixão acontecer. Por isso, existe uma escolha no amor. Jesus diz aqui, na amizade, que nós precisamos escolher os nossos amigos, precisamos escolher as pessoas que nós iremos amar, precisamos escolher as pessoas com as quais eu vou fazer amizade. Existe sim uma escolha racional. Existe sim algo que é inteligente. A amizade de Deus por nós, de nós por Deus, a amizade que nós temos uns com os outros, são amizades que podem ser escolhidas racionalmente. Não quer dizer que a amizade seja só racional, não estou dizendo isso. Não estou sendo intelectualista, não estou sendo racionalista, não estou sendo cerebral, não é isso. Não estou dizendo que a amizade é uma coisa premeditada, cerebrótica, que você escolhe só com a sua cabeça, não é isso. A amizade verdadeira, ela acontece no coração. É verdade, a amizade tem afeto. Mas não quer dizer que ela seja irracional. A amizade tem uma eleição. Não fostes vós que me escolhestes, fui eu quem vos escolhi. Essa é a primeira notícia que nós precisamos receber na nossa amizade com Deus. Gente, Deus quer ser nosso amigo. Deus quer ser o meu amigo e Ele me escolhe. Ele me escolhe. Ninguém de nós veio a este mundo por acaso. Ninguém de nós veio a este mundo por um acidente de percurso. Todos nós somos queridos. Todos nós somos desejados por Deus. Todos nós somos sonhados por Deus. Deus tem um sonho para nós. Eu escolhi você. Milhares, milhões de filhos do seu pai e da sua mãe poderiam ter nascido. Deus não escolheu nenhum deles, escolheu você. Escolheu você. Das milhões de combinações que poderiam existir, dos espermatozoides do seu pai, dos óvulos da sua mãe, as cargas genéticas diferentes, milhões e milhões e milhões e milhões de combinações, Ele disse, eu quero você, eu te escolhi. Agora, por quê? Por que é que Deus me escolheu? Eu me lembro do relato da minha mãe a respeito da minha gravidez. Meu pai e minha mãe, muitos de vocês já ouviram essa história. Meu pai e minha mãe eram casados, moravam no Recife, em Pernambuco, e viviam numa pobreza imensa. Meu pai e minha mãe moravam numa kitnet. Minha irmã mais velha já tinha nascido. Minha mãe ainda estava amamentando quando ela ficou grávida de mim.
Para vocês terem ideia da pobreza que os dois viviam, meu pai e minha mãe, um dia meu pai chegou em casa e minha mãe disse para ele: Paulo, está na hora de comprar pão. E meu pai então desceu a escadaria do apartamento, da kitnet, chorando, porque ele não tinha dinheiro para comprar pão. Naquele dia ele vendeu o relógio para poder comprar pão. Então você compreende que uma mulher amamentando um bebê, numa pobreza desse tipo, uma gravidez não é uma boa notícia. Mais uma gravidez. E eu, então, estreiei minha aparição nesse mundo como uma má notícia. Quando minha mãe soube que estava grávida, ela ficou um pouco chateada. Mais um. Mas ela logo teve um sonho, porque Deus quis mostrar para ela que não era por acaso que ela estava grávida. Ela teve um sonho com a minha avó paterna, que já era falecida, que ela não conhecia, porque a mãe do meu pai morreu do parto no qual meu pai nasceu. Então, por um erro médico, uma barbeiragem médica, um erro de transfusão de sangue. Pois bem, a minha avó, em sonho, falou para minha mãe: Rejane, não fique triste não. Não fique triste, porque essa é a única oportunidade que você vai ter de ter um filho homem. E de fato foi assim. Depois veio minha irmã mais nova. Nós somos 3, 2 meninas e eu. Ora, minha mãe não sabia. Minha mãe não planejava o meu nascimento. Mas naquele sonho, Deus estava falando que Deus tinha sonhado comigo. No sonho da minha mãe, Deus estava dizendo: veja, esse menino foi escolhido. E você vai dizer: ah, tá vendo? Eu sempre soube que o padre Paulo era metido a besta, né? Agora ele acha que ele é o escolhido, ele é o eleito. Não, eu não sou metido a besta por isso não. Eu sou metido a besta por outros pecados. Mas o que eu estou dizendo aqui a você é o seguinte: que eu sou escolhido porque você também é escolhido, você também é escolhida, todos nós, ninguém veio ao mundo por acaso. O sonho que a minha mãe teve é somente um sinal para todos nós daquilo que acontece com cada um de nós. Você foi escolhido, não fostes vós quem me escolhestes, fui eu quem vos escolhi. Deus nos escolheu, nós fomos escolhidos por Deus, meus irmãos, isso é extraordinário. Eu nasci no dia 7 de novembro de 1967. Vou fazer esse ano 45 anos de idade. Logo em seguida, no dia 11 de fevereiro, eu fui batizado no dia de Nossa Senhora de Lourdes, na Catedral de Nossa Senhora dos Prazeres, em Maceió. Meu pai é de Recife, minha mãe de Maceió, né? Então, fui batizado na Catedral de Maceió. E o fato de eu ter sido batizado numa catedral dedicada a Nossa Senhora, num dia de Nossa Senhora, para mim fala muito e diz que Nossa Senhora desde o início olhou para mim e disse: você é meu, não fostes vós que me escolhestes, eu que vos escolhi, você é meu. Eu estou falando de mim, mas estou falando de mim para dar ocasião a você de ler a sua vida e você entender que você também foi escolhido. Você está entendendo? Você também é escolhida, valendo a sua vida e vendo que Deus escolheu. Gente, nós somos
católicos, fomos batizados na Igreja Católica. Quem foi batizado na Igreja Católica aqui diz amém. Amém. Levanta sua mão e diz amém. Amém. Eu sou católico. Com a graça de Deus. Gente, nós não sabemos a grandeza que é isso. O Papa Paulo VI, o servo de Deus, Papa Paulo VI, quando ele morreu em 1978, eu me lembro, eu era criança, era um domingo, recebemos a notícia, estávamos voltando da praia, dentro do carro, meu pai ouvindo o rádio, veio a notícia de que o Papa morreu, dia 6 de agosto. O Papa Paulo VI deixou um testamento. E nesse testamento, que é uma das obras espirituais e literárias mais fantásticas, eu aconselho todo mundo quem gosta de italiano, o italiano do Papa Paulo VI é uma coisa extraordinária. É uma obra de arte, de literatura. Ele fala no seu testamento dizendo assim: Senhor, como vos agradecer pelo dom da vida? E como vos agradecer pelo dom ainda maior da fé, do batismo? Como vos agradecer, Senhor, por desde a minha mais tenra infância ter sido introduzido neste mundo fantástico da Igreja Católica. No mundo fantástico da Igreja Católica. Não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi. Gente, Ele quis que eu fosse católico, que eu estivesse na sua igreja e conhecesse a verdade da fé católica. A Igreja Católica é uma igreja onde não existe solidão. Não existe solidão, nós estamos sempre acompanhados pelos nossos santos, pelos nossos anjos, por Nossa Senhora. Não existe solidão. Cristo está conosco, porque nós somos ramos da videira. E isso também os evangélicos creem. Mas o que os evangélicos têm dificuldade de crer, ou pelo menos têm dificuldade de se lembrar, é que o ramo não está sozinho na videira. Existem outros ramos. E um tronco com um ramo só seria uma videira muito michuruca. Nós temos, graças a Deus, uma videira frondosa, com ramos extraordinários. Que graça de Deus, que honra poder todos os dias celebrar a Santa Missa na companhia de Santa Teresinha, da minha querida Santa Teresinha. Santa Teresinha, quando eu descobri a grandeza dessa santa, eu estava rezando um dia e tinha um livrinho dela, Santa Teresinha em Gotas. E nesse livrinho, eu me perguntei para ela: Santa Teresinha, o que é que você quer que eu faça, né? Estava fazendo uma novena atrás da outra, uma novena atrás da outra. O que é que você quer que eu faça? Por amor a você. E eu abri, e caiu numa carta que ela escreveu para um padre que ela acompanhava em oração, que era missionário na África. E ela escreveu para esse padre o seguinte: o meu sonho era ter um irmão que fosse padre e que se lembrasse todos os dias de mim no altar. Eu peguei o recado, eu entendi o recado, o que ela queria de mim. Ela queria que eu me lembrasse dela todos os dias. Que coisa fantástica é ser católico e celebrar missa todos os dias com Santa Teresinha. Que coisa fantástica é ser católico e saber que eu estou, ao celebrar missa, celebrando com os anjos. Que lá no céu, o Padre Pio celebra o louvor de Deus, enquanto eu celebro missa aqui, e que Ele é meu concelebrante. Que coisa extraordinária
pertencer à mesma igreja de Santo Agostinho, de Santo Tomás de Aquino, de Santo Antônio. Saber que eu nunca estou sozinho, nunca estou sozinho. Não existe solidão. Não existe solidão, essa palavra não existe. Só sente solidão quem não tem fé. Só sente solidão quem não é católico. Só sente solidão quem não tem esta presença desses amigos que nos escolheram. Quantos santos nos escolheram como amigos? Saber que Deus nos elegeu para sermos seu amigo e fazermos parte dessa grande família. Entrar desde cedo no mundo fantástico da Igreja Católica. Nessa multidão de amigos. Multidão de amigos. Eu vos escolhi. Cada um de nós tem uma vocação. Cada um de nós foi escolhido por Deus e você tem um propósito na sua vida. Deus deu esse propósito a você. Você tem que entender isso, meu irmão. Você que é jovem, rapaz ou moça, eu sei que um dos grandes dramas da juventude é a escolha vocacional. Que dificuldade para os jovens hoje em dia. Por quê? Porque os jovens hoje em dia têm muitas escolhas. Tem escolhas demais. Antigamente, um menino com 10 anos de idade colocava na cabeça e dizia: eu vou ser aviador, e ele era. Eu vou ser engenheiro, e ele era. Hoje em dia, o jovem faz vestibular, tranca a matrícula, faz outro vestibular, tranca a matrícula, faz outro vestibular e tranca a matrícula. Por quê? Porque está difícil escolher a profissão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não tem que escolher nada. Você foi escolhido. Descobrir a sua vocação é descobrir o que é que Deus escolheu para você. E para você descobrir a sua vocação aqui na terra, você tem que, em primeiro lugar, pôr em ordem a sua vocação do céu. Nós fomos escolhidos para ir para o céu. A humanidade, Deus não colocou ninguém neste mundo para ir para o inferno. Deus não criou ninguém para ir para o inferno. Embora o inferno exista, embora o inferno seja possível, embora o inferno seja uma possibilidade trágica, mas Deus nos escolheu para ir para o céu. Essa é a primeira coisa. Você foi escolhido para ir para o céu. E para isso você precisa ter amizade com Deus. Se você tiver a sua amizade com Deus em ordem, todo o resto da sua vida entra em ordem. Põe a sua amizade com Deus em ordem e aí a sua vocação aqui na terra vai aparecendo. Se você nasceu para o casamento, para o sacerdócio, para a vida religiosa, para a vida consagrada, que tipo de vida você foi chamado a ter aqui nesse mundo? Você vai escolher a sua vocação aqui na terra, que é simplesmente o caminho, a estrada, o jeito que Deus escolheu para que você chegue ao céu. Mas se você não se lembra que a finalidade é chegar no céu, vai ser muito difícil você viver aqui nesse mundo. Vai ser muito difícil você escolher a sua vocação. Nós queremos ter uma amizade com Deus, sabemos, Ele nos escolheu, Ele nos elegeu, nós precisamos responder a essa eleição, dizer sim. E isso, gente, isto vai acontecendo e vai acontecendo numa progressão. Vejam só, nós todos precisamos nos converter. Agora, cada um tem uma conversão diferente para fazer. Deixa eu explicar para vocês. A palavra conversão, em grego, quer dizer metanoia, mudança de mentalidade. Pois bem, existe na primeira conversão uma necessária mudança de mentalidade. Você era uma pessoa que vivia para o mundo.
Você é uma pessoa que estava procurando o paraíso aqui na terra. Você descobre, não tem paraíso aqui na terra. Aqui nessa terra tem luta. Aqui nessa terra tem esforço para perseverar. Aqui nessa terra tem amizade com Deus. Mas não é o paraíso aqui, o paraíso é lá. Isso daqui é caminho, isso aqui é preparação. Você descobre isso. É típico do pagão, é típico do pecador. É típico de quem tem mentalidade mundana achar que é aqui, nessa terra, que você vai encontrar a felicidade perfeita. Não tem felicidade perfeita nessa terra. Isso você não precisa acreditar em mim. Basta abrir os olhos. Basta 5 segundos de honestidade de você com você mesmo e enxergar que não tem felicidade perfeita aqui nessa terra. Tem sempre alguma coisa faltando, tem sempre alguma coisa ruim, tem sempre alguma coisa que precisa mudar. Pois bem, meu querido, minha querida, vamos entender isso. Deus quer que nós vamos para o céu. E nós precisamos saber isso. Ele nos escolheu para ir para o céu. E eu preciso dizer sim, eu quero ir para essa felicidade no céu. Para isso eu tenho que entender que não existe céu nas criaturas. Que o céu está em Deus. E essa primeira mudança de mentalidade que eu preciso ter. Então, a primeira coisa que nós temos que entender isso. Eu sou escolhido por Deus para ser amigo de Deus. Mas eu não sou necessariamente amigo de Deus. Atenção! Não sei se vocês, quando estudaram o catecismo, aprenderam o seguinte. Isso é uma lição básica do catecismo. Com o pecado grave, com o pecado mortal, nós perdemos a amizade com Deus. Você já ouviu essa frase alguma vez? Com o pecado grave, nós perdemos, repito, com o pecado grave, nós perdemos a amizade com Deus. Agora, você vai dizer assim, quer dizer que Deus se torna meu inimigo? Não, Deus continua amando você. Você que não está amando Deus. Gente, para que haja amizade, é necessário que o amor vá e venha. Não existe amizade sem esta reciprocidade. Você não pode ser amigo de uma pessoa se essa pessoa não sabe que você é amigo dela. Tem que haver reciprocidade. Você não pode ser amigo de uma pessoa que te odeia. Você pode amar uma pessoa que odeia você. Por isso São Paulo nos diz, quando nós éramos inimigos de Deus, porque um dia no pecado nós fomos inimigos de Deus. Quando nós éramos inimigos de Deus, Ele nos deu o seu Filho. Então quer dizer o seguinte, Deus ama você. Deus dá a vida dele por você, mas você precisa corresponder. Mas espera lá. Vamos entender uma coisa aqui. Se Deus me escolheu, e eu disse para vocês que a escolha é racional, o que é que Deus viu em mim? Não é verdade? O que é que Deus viu em mim? Gente, aqui que está a maravilha. O amor de Deus não é um amor que escolhe quem é amável. O amor de Deus é um amor que nos faz ficar amáveis, dignos de ser amados. É um amor que cria. O amor de Deus, ele é criativo. Quando Deus derrama a sua graça sobre mim, quando Ele me ama, esse amor vai me transformando numa pessoa diferente. Eu vou me tornando uma pessoa diferente.
Então a conversão é isso, você sai da inimizade com Deus. Porque você percebe que embora você seja um sem vergonha, embora você seja um safado, embora você seja um pecador encardido, Deus amou você e morreu na cruz por você. Quando você recebe essa notícia desse amor, o que é que você faz? Você se volta para Ele. Essa é a conversão. E começa a notar que a partir do momento que você abre seu coração para Deus, a graça de Deus vai agindo em você e você começa a fazer coisas que você achava que você não era capaz. Você achava que você não era capaz de rezar. Você achava que você não era capaz de ficar muito tempo de joelhos no chão. Você achava que você não era capaz de jejuar. Você achava que você não era capaz de amar, de se doar, de se entregar. Você achava que você não era capaz de fazer as coisas que você vai fazendo. Quando Deus ama você e você se abre ao amor de Deus, quando existe essa correspondência e começa a amizade, o amor de Deus vai sendo derramado no nosso coração e nós vamos dando passos cada vez mais, e aí começa um outro tipo de conversão. Vejam, a conversão primeira era isso aqui, eu estava voltado para o pecado, para o mundo, eu idolatrava o mundo, eu estava cuidando das criaturas como se elas fossem Deus. A conversão primeira é sair desse amor idolátrico às criaturas e me voltar para Deus. Isso é a conversão primeira. Mas não para por aí, porque agora a cada dia você precisa se converter novamente para aprofundar esse amor e aprofundar essa amizade. É isso que quer dizer, são dois significados da palavra conversão. Metá em grego, conversão metanoia. Metá em grego quer dizer essa mudança de direção, mas quer também dizer um ir além, um aprofundar. Gente, por exemplo, como é que eu posso dizer que Nossa Senhora se convertia dia após dia? Claro, Nossa Senhora nunca esteve voltada para o pecado. A Virgem Maria nunca cometeu pecado algum. Então ela não teve essa conversão no sentido de mudar de direção. Mas ela teve sim progresso na sua vida espiritual. Uma coisa era a Virgem Santíssima na anunciação do anjo. Outra coisa, a Virgem Maria aos pés da cruz. Que progresso espiritual deve ter acontecido no coração de Nossa Senhora. Que progresso extraordinário, quando ela, pela primeira vez, recebeu a notícia do anjo e ficou perplexa, não entendia. E como ela foi caminhando de compreensão em compreensão, de graça em graça, de aprofundamento em aprofundamento, como Nossa Senhora cresceu. Sim, Nossa Senhora cresceu espiritualmente, a conversão do dia a dia, de ir descobrindo. Quando ela encontrou Jesus aos 12 anos de idade, e Jesus deu aquele respostaço para ela: não sabias que eu devo cuidar das coisas do meu Pai? Como Nossa Senhora, diz o evangelista São Lucas, guardava estas coisas no seu coração. Como ela devia estar meditando, trabalhando aquilo. Ave cheia de graça. Sim, Deus derramou a graça plenamente na Virgem Maria, mas o coração da Virgem foi crescendo e aumentando. O coração de Nossa Senhora foi se doando cada vez mais foi aparecendo o que era a vida. Deixa eu explicar para vocês isso. Esse ano, com a graça de Deus, eu comemorei 20 anos de ordenação. Comemorei inclusive aqui, em Cachoeira Paulista, não é? 20 anos de padre, com a graça de Deus Nosso Senhor. Mas deixa eu dizer para você,
quando eu entrei no seminário, em 1985, quando eu fui ordenado, em 1992, eu não fazia ideia do que Deus ia pedir de mim. E deixa eu dizer para vocês, graças a Deus, Deus esconde o futuro. Quando Deus nos proíbe de olhar horóscopo, de ficar procurando cartomante, de ficar lendo mão, essas coisas, né? Algumas pessoas dizem, mas padre, eu fui lá, e o cara disse tudo o que aconteceu na minha vida no futuro, deu tudo aquilo que ele previu, funcionou e aconteceu. Veja, quando a igreja nos proíbe, quando Deus nos proíbe de ir atrás de cartomante, de vidente, ela não está dizendo, olha, eles não são capazes de prever o futuro. Por quê? Porque às vezes tem charlatão, safado, sem vergonha que não prevê o futuro, coisa nenhuma. Mas às vezes tem gente que por ajuda do diabo, ou de seja o que for, de poderes paranormais, ou seja qual for a explicação que você queira dar, tem gente que é capaz de acertar alguma previsão do futuro. Só que isso é proibido. Por quê? Porque é mal para o homem saber o futuro. Deus não quer que você saiba o futuro, a não ser aquele que Ele revela. E o futuro que Deus revela para você é o seguinte: eu fiz você para o céu, e se você não corresponder, você vai perder essa graça e vai terminar se precipitando no fogo do abismo. Esse é o futuro. É um futuro onde eu estou livre. É um futuro onde estou livre. Claro que Deus vê o futuro, mas nós não podemos ficar brincando de Deus. É claro que Deus vê o futuro e Ele faz de tudo para nos ajudar e para estar conosco, porque Ele vê o futuro. E é muitas vezes nessa explicação do Deus que vê o futuro que se explicam muitos dos, aspas, pequenos milagres que acontecem na nossa vida. Vocês sabem que existem milagres clamorosos que a ciência não consegue explicar, jamais vai explicar. Por exemplo, o milagre do sujeito que amputou a perna por causa de uma doença, enterrou a perna no quintal. Ele rezou para Nossa Senhora, no sonho Nossa Senhora apareceu para ele, estava colocando a perna de volta. Quando ele acorda, a perna está lá de volta, vai lá no quintal, desenterra, sumiu. Me explica, por favor, como é que a ciência um dia vai explicar um milagre desse? Não tem jeito. Não tem jeito, a lógica dos fatos. É impossível explicar um milagre dessa natureza, desse tamanho. Mas existem pequenos milagrinhos, onde todo mundo reconhece que não houve nenhuma quebra da lei da natureza, e no entanto, pequenos milagres que Deus faz, que são delicadezas da providência. Ou como dizia Dom Aquino, o antigo arcebispo de Cuiabá, são elegâncias da providência divina. Por exemplo, na Itália tem um filme muito antigo. É um personagem um pouco humorístico de Guareschi, Dom Camillo. Dom Camillo é um padre no filme que, num dos episódios, ele tropeça e cai no trilho do trem. Só que tem dois, é um par de trilhos, tem o trilho que vai e o trilho que volta, né? Ele caiu no trilho do trem e ele vê o trem vindo na direção dele. E ele começa a rezar, meu Deus, me livra daqui, e o trem passa no trilho do lado. O trem não passou no trilho onde ele estava. E aí, Dom Camilo vai lá agradecer a Jesus. Diz, obrigado, Jesus.
pelo milagre que você fez de me livrar do trem. E Jesus explica para Dom Camilo: mas Dom Camilo, você é tonto? Você é maluco da cabeça? Você acha que eu mudei o trem de trilho? Ah, então quer dizer que não foi milagre? Eu não tenho que agradecer você, Jesus? E Jesus responde para ele: olha essa resposta, é um filme humorístico, mas olha a verdade teológica que está por trás. Jesus responde para Dom Camilo dizendo assim: Camilo, quando o trem partiu da estação, eu vi a sua oração e coloquei ele no trilho certo. Deus sabe o futuro. Por isso as nossas orações são atendidas. E nós, cristãos, sabemos que as nossas orações, elas fazem o mundo. Não porque nós temos esse poder, mas porque Deus quis que pelas nossas orações o destino da humanidade e o nosso destino fosse realizado. Deus vê o futuro. Deus, quando criou o universo lá atrás, há bilhões de anos, já viu as nossas orações e as atendeu em muitas coisas que estão na criação. Então atenção, cuidado, eu não estou negando a existência de milagres. Os milagres existem, milagres extraordinários que jamais serão explicados pelas leis da natureza. Mas eu estou aqui abrindo os seus olhos para uma presença da amizade de Deus, que está aí. Quando eu decidi que iria falar sobre a amizade com Deus, Deus viu também a Luciana que me deu esse buquê. Está sentada ali na frente a Luciana, que me deu esse buquê. Ela não sabia que eu ia pregar sobre amizade, não sabia que eu precisava de Santa Teresinha, da amizade de Santa Teresinha para fazer essa pregação. Mas quando Deus colocou na cabeça dela de trazer esse buquê e colocou no meu coração de falar sobre amizade, não aconteceu nada de milagroso no sentido de que uma lei da natureza foi rompida, mas são graças da presença e da amizade de Deus, onde Deus coloca carinhos na nossa vida. Gente, Deus tem uma amizade por nós, um amor por nós, onde Ele tem delicadezas, pequenos sinais, só que você precisa estar aberto, você precisa abrir os seus olhos para enxergar os pequenos sinais da amizade de Deus. A oração que você faz hoje, Deus já enxergou há 30 anos atrás. É interessante isso, você chega e diz: não, mas que bobagem, não tem nada a ver com Deus. Deixa eu fazer uma comparação, é uma comparação que vem de Orígenes, um grande escritor cristão. Ele disse assim: quando Deus escolheu que nós nascêssemos, foi escolha de Deus, foi vontade de Deus, foi eleição de Deus, mas mesmo assim Deus quis usar seu pai e sua mãe. É ou não é verdade? E usando seu pai e sua mãe, você veio ao mundo, mas foi uma escolha de Deus. Assim também, pela oração, atenção, olha que comparação extraordinária, bonita de Orígenes. Pela oração, nós somos pais e mães do mundo, do universo. Assim como Deus usa meu pai e minha mãe para me trazer ao mundo, Deus usa a minha oração, que fecunda a história da humanidade, que faz com que a história da humanidade aconteça. Por mais que não haja milagres, mas existe uma ação de Deus. Então eu quero que vocês entendam que se nós somos amigos de Deus, nós precisamos corresponder a Deus
crescer nessa amizade. Assim como Nossa Senhora cresceu na amizade, eu preciso crescer na amizade com Deus, que é a oração. Quem é amigo de Deus, reza. Quem não é amigo de Deus, não reza. Se você tem a Deus como amigo, você precisa rezar. Você precisa ter uma amizade com Ele, você precisa falar com Ele. Com intimidade, com confiança. Você precisa pedir as coisas, mas também estar disposto a ouvir e mudar de vida, mudar de mentalidade, quando Deus fala na palavra de Deus, e você tem que corresponder também. Existe esse canal, essa amizade com Deus que precisa crescer, 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 crescer. Gente, não é somente aquela primeira conversão, aquela metanoia, onde eu mudo de rumo. Eu era inimigo de Deus, agora estou voltado para Deus. Não é somente isso. Agora nós precisamos dar passos, um depois do outro. Nós precisamos dar passos cada vez mais. Passos e passos e passos na direção de Deus. Eu preciso caminhar para Ele, porque se eu não caminhar para Deus, a minha amizade não cresce. E se a minha amizade não cresce, eu não sou verdadeiro amigo. Porque Deus tem um amor infinito por mim, e você se contenta com essa mesquinharia que você dá para Ele? Você quer ser amigo de Deus, mas se contenta com uma horinha que você dá para Ele no domingo? Você precisa dar mais. Você precisa corresponder a essa amizade. E crescer na amizade com Deus. Santo Tomás de Aquino, seguindo o caminho dos santos padres, uma tradição antiquíssima na igreja, ele coloca 3 níveis da amizade com Deus. O primeiro nível é o nível básico, que é deixar a vida de pecado, romper a vida de pecado. Mas o segundo nível é o nível em que eu preciso crescer no amor. O nosso amor por Deus precisa crescer, precisa aumentar. Esse é o segundo nível, onde eu vou progredindo nas virtudes. E existe evidentemente o terceiro nível, para os grandes santos, que é essa comunhão imensa, essa alegria de estar com Deus na contemplação, que é para os grandes santos, para nós também, se nós correspondermos, chegarmos lá. Mas por enquanto, nós precisamos preocupar com essas duas coisas: deixar o pecado e progredir na virtude. Temos que nos preocupar com esses 2 níveis. Você quer ser amigo de Deus, você precisa entrar na vida divina, você precisa corresponder à graça de Deus. Não é somente deixar o pecado, pronto, deixei o pecado, agora eu sou amigo de Deus. Não, meu irmão, você tem que pedalar, porque senão essa bicicleta vai cair. Deus te escolheu, agora você precisa escolher Deus, e escolher a cada dia, e escolher aprofundando. A primeira conversão é uma mudança de mentalidade, mas a segunda conversão é um aprofundamento no conhecimento de Deus cada vez maior. Você vai conhecendo Jesus. O próprio Jesus diz que isso faz parte da amizade, conhecer. Ele diz assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que quer o seu Senhor. Eu vos chamo amigos, porque eu vos dei a conhecer. O conhecimento da intimidade de Deus. Quando você tem um amigo, você não tem intimidade com esse amigo? Não é assim? Quando você tem um amigo, você não é confidente. Tem coisas que você diz para esse amigo e não diz para mais ninguém. Pois bem, gente, Deus é um amigo do qual nós não temos segredos. Ele conhece você mais do que você mesmo. Deus é o amigo mais íntimo que você pode ter, porque Ele conhece a sua intimidade. Deus conhece a sua intimidade mais do que você. Você não se conhece do tanto que Deus conhece você. Mas como é que você quer ser amigo e não quer conhecer Deus? Nós precisamos conhecer Deus, a intimidade de Deus. Outro dia eu estava
conversando com um padre que é meu amigo, e nós pensando no futuro da igreja, etc e tal, dizendo, já pensou? Você já pensou se tal coisa acontecesse? Ia ser maravilhoso, né? Eu disse, olha, ia ser maravilhoso, mas acho que não vai acontecer. Eu disse, por quê não vai acontecer? Porque a gente vai conhecendo Deus. E Deus não mima a gente. Ele é livre para fazer, claro que Ele pode fazer. Mas Deus não quer mimar. Pelo que eu conheço de Deus, na minha vida, Ele sempre me tratou na rédea curta. Me ama muito, me quer bem, mas nunca me mimou. Quando Deus dá um favor, Ele sempre põe do outro lado um espinho na carne. Quando Deus faz uma coisa, Ele sempre aperta do outro lado, porque sabe que não pode dar asa para a cobra. Deus sabe que não pode dar corda para o Padre Paulo, senão eu me enforco. Deus é meu amigo e me quer bem, por isso Ele diz assim, olha, esse careca aí, um rapazinho de muito boa vontade, muito bonzinho, mas se ele não tiver um pouco de humilhação, se ele não tiver um pouco de espinho na carne, se ele não tiver um pouco de problemas para enfrentar no dia a dia, ele vai terminar no fogo do inferno. É interessante isso. Isso faz parte também da amizade de Deus. Existe um comentário medieval, e eu já vou concluindo por aqui. Existe um comentário medieval de Ricardo de São Vítor, onde ele comenta o Apocalipse. E nesse comentário, o Ricardo de São Vítor diz assim, é interessante que o livro do Apocalipse diz assim, que Deus Deus permitiu a perseguição dos cristãos, que os cristãos fossem martirizados, que os cristãos fossem perseguidos, que o sangue dos cristãos fosse derramado. Lá pelas tantas no Apocalipse, Deus chega e diz assim, basta, agora se completou. Daqui para frente não tem mais perseguição. E de repente, quase que magicamente, acabam as perseguições. Isso, estou falando no fim dos tempos, ou seja, estou falando, não é agora nesse mundo, é quando realmente nós passarmos para o outro mundo, vai acabar a perseguição. Aí o Ricardo de São Vítor pergunta assim, mas escuta, se Deus tem o poder para, num piscar de olhos, assim, dizer, parem as perseguições. Se Ele vai fazer isso lá na frente, por que é que Ele não faz isso agora? Não era melhor? Por que é que Deus não faz assim? Para de perseguir a minha igreja e proíbe o demônio e os inimigos da igreja de perseguirem a sua igreja. Por que é que Deus não faz isso? E o Ricardo de São Vítor explica. É porque é somente na provação que o justo progride. É somente no sofrimento que nós podemos mostrar o nosso amor. Neste mundo aqui, nessa terra, o amor é marcado pela cruz. Não tem como você amar e não ser marcado pela cruz. Então, se você quer amar, esse amor vai ser um amor empenhativo. Você tem um amigo, saiba, para você manter essa amizade, você vai ter que sofrer. Vai ter sofrimento. Você é casado. Você quer manter o seu casamento? Vai ter que sofrer. Se você quer manter o amor neste mundo, o amor é marcado pela cruz. Nesse mundo, o amor é marcado pela cruz. Não tem como. Então, o Ricardo de São Vítor diz assim, o justo cresce
e se mantém fiel através da perseguição. Gente, eu tenho certeza absoluta que se não tivesse sofrimento na minha vida, se não tivesse espinho na carne, eu tenho certeza que eu estaria no caminho do inferno. Tenho certeza. Por isso eu louvo ao meu amigo Deus. Eu louvo a Deus pelo espinho na carne, por aquilo que Ele permite de sofrimento, de provação, de humilhação. Eu louvo a Deus, agradeço a Deus, porque Ele está preocupado que eu não me perca. Porque Ele olha para mim e vê que se eu não tivesse isso tudo, eu seria muito mais soberbo do que aquilo que eu já sou. Muito mais metido a besta do que aquilo que eu já sou. Muito mais sem vergonha do que aquilo que eu já sou. Então, na amizade com Deus, Deus nos escolhe e quer que a gente dê fruto. Olha o versículo inteiro, o versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi e vos designei, para dardes fruto e para que o vosso fruto permaneça. Veja, na amizade com Deus, existe também a poda. Lembrem-se o que eu disse desde o início. Quando Jesus está aqui falando da amizade, Ele está falando nesse contexto da parábola da videira. E na videira, o pai que é agricultor faz poda. Ele poda, porque ama. O amor de Deus nos poda, mas é amizade. Nós precisamos, meus irmãos, crescer nesta amizade com Deus. Precisamos dar passos, precisamos ir para frente na amizade com Deus. Precisamos crescer de graça em graça. Sim, já aconteceu a conversão, você já deixou a vida de pecado, já rompeu a vida de pecado, então agora você precisa crescer na generosidade, você precisa dar mais, cada vez mais, você precisa corresponder a essa amizade, e aí você poderá dar fruto. Jesus sofreu e morreu por nós. É Ele quem diz nesse texto de São João capítulo 15, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelo seu amigo. Ele deu a vida por nós. Que bom quando Ele nos escolhe. Que bom quando Ele nos elege e diz assim: dá a vida por mim. Eu sofri por você. Agora eu te escolho. Sofre por mim. Aceita a cruz. Deixa eu dizer para você, meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é a cruz que você está vivendo. Eu não sei que sofrimentos você está passando como jovem. Que perseguições, que dificuldades você está vivendo para se manter fiel à amizade com Deus. Eu não sei, só sei de uma coisa: Deus escolheu você para sofrer também um pouco por Ele. Ele sofreu por você. Corresponda, ame você também. Corresponda, ame de volta. Ele morreu na cruz por você e você está aí reclamando porque tem que fazer um sofrimentozinho por Ele? Não. Nós fomos amados, amemos de volta. Nós fomos queridos, eleitos, escolhidos, queiramos corresponder. Deus quer ser nosso amigo, mas se a amizade é um amor que vai, mas tem que voltar também. O amor de Deus vem e vai produzindo em nós graça sobre graça, vai nos tornando cada vez melhores, cada vez mais agradáveis a Ele, porque o amor de Deus cria em nós a capacidade de amar, cria em nós a capacidade de nos doarmos, cria em nós a capacidade de sermos fiéis. É Ele quem faz, mas isso só vai acontecer se você abrir o coração. Escolha, eleja Deus como seu amigo íntimo, como aquele que sabe dos seus segredos mais íntimos, como aquele do qual você não pode se esconder, aquele diante do qual você não pode usar máscara. Ele conhece você, e se você se abrir a Ele na oração, se você crescer na vida de oração, você poderá então fazer com que os segredos de Deus e as intimidades de Deus sejam conhecidas por você. Na vida de oração, nós somos amigos de Deus, mas nós somos como pais e mães de um mundo que vai se transformando. O meu mundo interior, o mundo das outras pessoas. A oração faz
A oração constrói a amizade com Deus. A oração constrói uma vida nova. Vamos viver isto na graça. Uma outra coisa, último recadinho para concluir. 2 monges no deserto, um dia, brigaram um com o outro. Um xingou o outro. E aí, no meio da noite, o monge foi lá e bateu na porta do amigo que já estava dormindo. Lá pelas 2 da manhã, bateu na porta e disse: eu preciso pedir perdão para você. O outro chegou e disse: mas tudo bem, peça perdão o que quiser, mas espera o dia amanhecer, você tem que interromper o meu sono? Deixa eu dormir, pelo amor de Deus. Ele chegou e disse: não, é que se eu não pedir perdão e não amar você, a minha oração fica fraca. A minha oração não acontece. Existe uma ligação entre o nosso amor e a nossa vida de oração. As nossas amizades, o perdão que nós damos, a vida que nós vivemos, a nossa doação e a nossa entrega e a vida de oração. A nossa oração ela é mais forte, ela é mais eficaz se nós formos homens e mulheres que amam a Deus e que têm mais amizade com Deus e amizade entre nós. Se nós pecamos, se nós estamos numa situação não de inimizade com Deus, mas se nossa situação está abalada com Deus, a nossa oração transforma menos esse mundo. A nossa oração faz menos. Então nós precisamos mudar de vida. Precisamos fazer o firme propósito de ser amigos de Deus. Então que Deus faça com que este PHN seja para nós um ponto de virada, de mudança na nossa vida, onde você escolha aquele que escolheu você. Nós fomos escolhidos, Ele escolheu você, agora escolha Deus. Pode se levantar e vamos fazer isso agora. Vamos fazer isso agora, vamos escolher Deus. Diga assim comigo. Levanta sua mão e fala para Jesus: Senhor, eu fui escolhido desde toda a eternidade. Desde toda a eternidade. Senhor, Vós me quisestes, vós me escolhestes. Vós me escolhestes. Eu vos escolho, Senhor. Eu vos escolho, Senhor. Hoje, Jesus, eu elejo, eu escolho a vós como meu amigo, meu maior amigo, o amigo do qual não há segredo, o amigo que conhece tudo, o amigo que conhece tudo, sabe tudo, pode tudo, e irá realizar o amor em mim. Amém. Queria poder dizer com palavras o que sinto agora. Queria poder dizer para todos que o Senhor é meu amigo mais querido, minha história de amor. Ouça a voz do Senhor que te chama, e quando eu ouço a tua voz me chamando pelo nome, eu sinto uma saudade, uma vontade de viver. Ergue seu braço, eu te chamo Jesus, e eu te chamo Jesus. Venha viver junto a mim, venha me dar essa vontade, essa alegria de viver. E eu te chamo Jesus, seu amigo Jesus. Venha viver junto a mim, venha me dar essa vontade, essa alegria de viver. Eu te chamo, você, e eu te chamo Jesus. Venha viver junto a mim, venha viver junto a mim. Venha me dar essa vontade, venha me dar essa vontade, essa alegria
de viver. E eu te chamo, Jesus, venha viver junto a mim, venha me dar essa vontade, essa alegria de viver. Adotamos o nosso melhor amigo, Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!